E aí, trago mais um podcast para vocês e mais uma vez eu irei trazer uma ideia entrelaçada com circunstâncias da minha vida, com o que aconteceu comigo no passado, tá? Calma que vocês vão entender o contexto de tudo, as coisas vão fazer mais sentido no decorrer do podcast, então fica aí e vai acompanhando. O tema de hoje é: confie na sua intuição. Cara, nós devemos sempre buscar conhecimento na vida. E quanto mais conhecimento a gente busca no decorrer da nossa vida, no passar do tempo, mais afiada vai ficando a nossa intuição, né? Só que a intuição, ela pode ficar mais afiada no decorrer do tempo, né? Conforme o tempo vai passando. Só que é um fato que a gente já nasce com certa intuição. Existem pessoas que não dão ouvido para sua intuição. Não dá ouvido, não se atentam, né? Aquele, digamos assim, sexto sentido, tá? E aí é um erro. E aqui eu vou trazer para vocês, né, este tema, contextualizando em relação a pessoas de quando eu era criança e trazendo para os tempos mais atuais, tá bom? Então vamos lá. Cara, quando eu era criança, eu tinha ali os meus amigos, né, meus colegas, não vou chamar de amigos, meus colegas. Amizade que é amizade, ela começa na infância e ela vai seguindo durante a vida. Eu não tô falando de estar colado, de estar junto, né? Mas vai perpetuando. O que não perpetuou era um coleguismo, um bom coleguismo, né? Assim, pelo menos na minha concepção, até o presente momento. Eu sou um ser humano, a minha opinião de hoje pode não ser a minha opinião de amanhã, né? A minha visão de mundo de hoje pode ser diferente amanhã, tá? Eu tô sempre em constante mudança, prosseguindo. Então, quando eu era criança, que eu tinha ali os meus colegas, né, meus bons colegas, eu tinha ali meus colegas ruins também. E, cara, naquela época, eu tinha uma percepção, uma intuição em relação a alguns colegas, ainda que eu fosse criança e estes colegas também fossem crianças. Eu já sentia algo ruim em alguns, tá? Tinha dois em específico que meu santo nunca batia com um deles. A gente nunca conseguia ter uma boa convivência por muito tempo. E por quê? Eu me lembro que esses dois colegas, eles ficavam inventando conversa com o nome dos outros e lembrando que eles eram crianças, tá? Mas, infelizmente, cara, a gente tem muito aquela coisa de romantizar a criança, só que a gente esquece que a criança ela é espelho dos pais, dos parentes ou daquelas pessoas que elas ficam observando. E nem sempre as pessoas que a criança está observando são os melhores exemplos. Sem contar que as pessoas já muitas vezes nascem com predisposição a um traço de personalidade. Mas enfim, isso aí é uma coisa muito profunda que a gente vai ficar adentrando. Vamos prosseguir aqui com o podcast, né, e com o assunto principal. Enfim, então eu tinha esses dois colegas que mesmo que a gente fosse criança, a gente não batia ali, entendeu? Um com o outro, cara. Sempre dava aquele... A gente tinha aquele asco, sabe? Aquele nojo de estar perto. Eu vou falar da minha parte, eu tinha nojo de estar perto deles. Por quê? Eles ficavam fazendo fofoca para fazer a gente brigar, né? Eu e meus outros colegas, meus outros amigos ali. Então eles ficavam inventando fofoca, esses dois, para gerar discórdia, para gerar discussão. E eu sentia uma maldade muito grande nesses dois. Eu sentia realmente uma maldade muito grande, uma frieza, que eu não conseguia explicar. Hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu consigo traduzir melhor esse sentimento, né? Isso que eu sentia. E eu me lembro que
muitas vezes eu cheguei a comentar, né? Eu chegava a falar, cara, eu não gosto desses dois caras. Pra mim, eles são pessoas podres, eles ficam fazendo intriga. Eu sinto uma coisa ruim em relação a eles, mesmo eu sendo criança, né? E os meus outros colegas, eles não me davam ouvido, né? Eles achavam que eu estava exagerando, tá? Então, né, eu tinha essa intuição. E aí, esses dois, eles insultavam os outros de uma maneira maligna, né? Normal uma criança fazer uma piadinha, uma implicância ali, etc. Mas existe aquela coisa mais infantil e existe aquela coisa mais maligna, que você vê que a criança, ela tem um espírito do mal ali junto com ela, que você sente que aquela criança vai ser um adulto demoníaco. Desculpa falar dessa maneira, pode assustar algumas pessoas, mas infelizmente é uma verdade, tá? Enfim, aí eu sentia isso, e eu era criança também, mas eu sentia isso nesse cara. Eu pensava, cara, esses caras vão ser uns adultos demoníacos, cara. Eles vão ser o pior tipo de pessoa, né? E eu pensava, eu tenho asco de estar perto desses dois, e eu quero eles bem longe de mim. Então não batia. E aí, muitas vezes, né, como eu disse, aí os outros colegas ali se misturavam com eles e eu sempre queria ficar mais distante. Ok. Passado o tempo, né, a gente foi crescendo, nós vamos nos tornando adolescentes, nós fomos nos tornando adultos, né? Eu vou chamar de cara 1 e cara 2. O cara 1, né, desses dois aí, ele, depois que cresceu, durante a adolescência mesmo, ele foi ficando pior, né? Nossa, que novidade! Que novidade, né? Ele foi ficando pior, tá? Pagando de malandrão, né? De bandidão. Inclusive, teve uma vez que ele me desrespeitou muito na frente dos outros, assim, de ponto físico, de ponto de encostar fisicamente, né? Quase que eu deitei ele, né? Vocês sabem, na porrada, mas não chegou a tal ponto, né? Eu mantive o meu autocontrole, ele ficou assustado, ele ficou com medo, né? Porque tudo na vida tem que ter limite, né? Então, eu coloquei ele no lugar dele, mas chegou o momento que o cara virou adolescente e ficou pior, né? O número 1. E aí ele achava que ele era bandidão, ele achava que ele era malandrão, né? Começou a vender as paradinhas erradas, vocês sabem o que eu estou falando, né? Nunca precisou, tá? Nunca precisou. E começou a vender as paradinhas erradas, né? Começou a gerenciar a boca de fumo, né? E foi preso. Contava mentira para as mulheres para ficar com mulher, que ele tinha dinheiro, né? Que ele era não sei o que. Contava mentira que era pai que era filho de alguns né? Que eram conhecidos na região, pra ter faminha, né? Então, ó o nível da pessoa. E começou a fazer, gerenciar a boca de fumo, igual eu falei pra vocês. Conclusão, foi preso, né? Um mau caráter completo. Depois foi solto. Mãe não queria em casa. O padrasto não queria em casa. E assim, cara. E eu não tenho palavras para descrever o quão mau caráter esse menino é. Se eu ficar falando aqui para vocês as coisas de errada que esse menino já fez, né? Vocês vão ficar assustados. Caloteiro, né? Ou seja, a intuição que eu tinha em relação a ele quando era criança estava completamente correta. Agora eu vou falar, né, do número 2. O cara número 2, né, ele também era a mesma coisa. Fofoqueiro, contava mentira com intuição de maldade, de ruindade
para gerar discórdia, para gerar confusão, né? Os dois eram invejosos também, o que eu achava bastante assustador, porque eu pensava assim, pô, velho, depois quando eu cresci, né? Aí nesse caso foi quando eu cresci, quando eu era criança eu ainda não entendia isso. Quando eu fiquei adolescente, eu lembro que eu me peguei pensando o seguinte, pô, velho, aqueles dois lá eram invejosos, né? Que é bizarro, porque eles eram crianças e eles já tinham essa sentimento de inveja, né, cara? No sentido maligno mesmo da coisa, sabe? Então eu me lembro que teve uma época que eu realmente refleti sobre isso, porque é bizarro, cara. É bizarro, vamos falar a verdade. Enfim, prosseguindo. E aí tinha esse cara número 2, né, que era muito parecido com o número 1 e, né, os dois eram melhores amigos. Nossa, que coincidência, né? Os dois eram melhores amigos. E aí, cara, nessa coisa aí, o número 2 era mau caráter também, né? Os defeitos do número 1 ele tinha, né? Só que ele era mais burro emocionalmente. E aí, passado o tempo, esse número 2, só que esse número 2 sofreu bastante na vida também, eu queria frisar aqui. Enfim, esse número 2, mas não justifica, tá? Prosseguindo. Número 2 foi crescendo e adivinhem, ele também entrou para aquele mundo errado, né? De ir para cima dos outros, né? De assal, né? Pegar o que não pertence a ele de forma forçada, né? Nossa, que novidade, né? Quem esperava que aquele demoninho iria dar bons frutos, né? Enfim. Aí, cara, a gente pega, né, isso daí, essa questão, e continua avaliando. Passado um tempo, né, esse número 2, ele foi pegar, né, ele foi larapiar, né, um celular de uma pessoa trabalhadora que eu conheço, de uma pessoa honesta, né? E o cara reagiu e ele deu, sabe aquele objeto pontudo, né? Que corta carne. Então ele enfiou aquele objeto pontudo na pessoa. Sim, ele desviveu a pessoa por causa de um celular, né? E aí depois disseram que ele era louco, que ele tinha problema de cabeça, hoje em dia ele já tá na rua. E eu não duvido, tá? Que ele tenha um grau aí de problema de cabeça, tá? Mas é uma pessoa maligna, entendeu? Não passo pano pro problema de cabeça dele. Algumas pessoas eu entendo, mas ele já era uma pessoa maligna, ele não tinha problema de cabeça desde criança. Ele foi ter isso depois de adulto, tá? Quero deixar claro aqui pra vocês. Mas não apaga a malignidade, né? A maldade que já habitava dentro do coração dele. E por que eu estou contando isso daqui pra vocês, tá? Porque, cara, agora vocês vão entender o motivo do título do podcast. Porque você deve confiar na sua intuição. Quando eu digo pra confiar na intuição, eu não falo pra você brigar com as pessoas, porque às vezes, como eu disse, a sua intuição ela vai melhorando e ela vai evoluindo de acordo com o conhecimento. Então, se você vai evoluindo em conhecimento, se você vai lendo, se você vai entendendo mais sobre psicologia, né, sobre a mente humana, você vai melhorando a sua intuição, porque você vai percebendo de maneira mais detalhada os sinais, né, mais claras. Agora, você não pode chegar caçando confusão com as pessoas, desrespeitando as pessoas. Todo mundo merece ser respeitado. Quer dizer, quase todo mundo, né? Desde que as pessoas te respeitem. As pessoas merecem ser respeitadas. Então não é porque você não foi com a cara de alguém que simplesmente você vai chegar e vai maltratar. Não, você vai tratar bem, só que você vai ficar mais afastado, você vai ficar mais recluso, que é o que eu fazia, né? Mas analise a sua intuição, confie
na sua intuição. Muitas vezes, logicamente que não sempre, mas muitas vezes a sua intuição vai estar correta. Cara, pasmem, quando eu era criança, eu cheguei a falar com a minha mãe, eu cheguei a falar com muitas pessoas que estavam ao meu redor, que aqueles meninos eram mal de natureza, que tinha algo de ruim com eles, que não era normal a atitude deles. Só que eu era criança, eu não tinha maldade deles, então eu não sabia descrever com clareza. Passado o tempo, as pessoas chegaram para mim e disseram: bem que você falou, bem que você disse, você estava correto. Agora eu entendo porque você se mantinha afastado, entendeu? Porque, cara, é o que eu digo pra vocês. Muitas vezes a intuição sua vai estar correta. E aí é preciso que você se precaveia. Não significa que você, como eu disse, precise maltratar as pessoas porque você teve uma intuição. Não. E às vezes você pode estar errado, mas você vai se manter mais recluso, cumprimentar, ser educado, mas se manter mais recluso ou reclusa, né? Entretanto, você vai procurar saber, você vai procurar entender, o tempo vai te dizer. Às vezes você pode estar errado? Pode, eu já errei algumas vezes. Raríssimas vezes, mas já errei, né? Então, ainda bem que eu não maltratei, que eu não fui hostil, que eu não fui tempestuoso. Por quê? Porque eu ia estar errado, fora da minha razão. Agora, é mais benéfico você ficar atento aos sinais, confiar, certo? E tomar as medidas. Se você estiver errado ou errada, ok. Aí você cria uma proximidade maior com a pessoa, se você quiser e se a pessoa também quiser. Agora, se você estava certo ou certa, né? Você se protegeu, você não caiu na armadilha de uma pessoa ruim, tá? Mas dê ouvidos para sua intuição, tá bom? Não pense, isso é besteira, não, que não faz sentido. Não, muitas vezes faz sentido sim, entendeu? E eu trago essa história aqui para vocês para contextualizar o tema, tá? Para vocês verem, passaram-se muito tempo, olha as coisas que aconteceram, entendeu? Estava errado? Não. E os outros também que foram chegando na época, né, para morar nas casas que tinham aqui de aluguel, que eu fui conhecendo, quase todos ali que eu tinha pressentimento em relação a eles, eu estava certo, entendeu? E no ambiente de trabalho a mesma coisa, e em outros lugares a mesma coisa. Então é importante desenvolver a sua intuição, tá? Como eu disse, não é para ser um paranoico, um doidão, uma doidona, não. Mas é importante desenvolver, né? E analisar, certo? E lembrando, quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais você aperfeiçoar a sua mente, mais claros ficarão os sinais, ok? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.